Queridos irmãos, queridas irmãs, primeira leitura de hoje da profecia de Ezequiel, do capítulo 34, é para nós sacerdotes uma verdadeira chamada de atenção, uma lembrança do perigo ao qual todos nós que recebemos de Deus a missão de sermos pastores e que estamos expostos à tentação de, ao invés de apacentar o rebanho que Deus nos confiou, o seu povo amado, que nós, ao contrário, nos apacentemos a nós mesmos. São palavras duras aquelas que o profeta dirige aos maus pastores, e são palavras que nós, sacerdotes, com muita humildade, devemos escutar com atenção e sempre nos examinarmos sobre estas palavras. Pois, como eu disse, todos nós temos a tentação de fazermos como aqueles maus pastores. E é por isso que nós também, sacerdotes, precisamos tanto das orações do povo de Deus, para que jamais caiamos nessa tentação. Mas, ao contrário, que temos sempre claro, em primeiro lugar, aquilo que hoje o Evangelho queria nos ensinar com a parábola desse patrão que sai chamando trabalhadores para a sua vinha. O que a parábola ensina é que o dono da vinha, o proprietário, age segundo a sua liberalidade, sendo magnânimo, generoso. E no fundo, fica claro, ao longo da parábola, que ele ir chamando os trabalhadores, no fundo, não era tanto porque ele tivesse necessidade de trabalhadores, quanto o seu desejo de associar homens no seu trabalho. E no fundo é isso que Deus faz com nós, sacerdotes. Ele não precisa de nós. Ele é o pastor. Jesus, em definitiva, é o único pastor. Não precisa de nenhum sacerdote, não precisa de nenhum presbítero, não precisa de nenhum ministro. Porém, ele quer precisar e vai chamando homens para que possam servir. E que nós, sacerdotes, não tenhamos também a tentação de, como aqueles da parábola, de olharmos, quem sabe, aquele que trabalhou menos, aquele que fez menos, e achar que temos mais direito. E nos esquecermos que, no fundo, o maior pagamento que podemos ter é o fato de trabalharmos para o Senhor. Porque se não fosse por Ele, o que seria das nossas vidas? Eu francamente digo, se não fosse sacerdote, certamente poderia fazer muitas outras coisas, sim, é verdade, mas não seria tão feliz quanto sou. E por isso o meu maior pagamento é ter sido chamado pelo Senhor. Por outro lado, voltando à primeira leitura de hoje, ao invés de fazermos uma leitura negativa, ou seja, pegando todas aquelas reprovações, todas aquelas críticas que o Senhor fazia aos maus pastores, podemos também olhar de modo positivo, ou seja, encontrar ali qual deve ser a verdadeira orientação do bom pastor, daquele que realmente quer ser fiel a Jesus e ser seu colaborador na obra da salvação. Começa o profeta falando justamente sobre a necessidade de não se alimentar com o leite das ovelhas, não vestir a sua lã e não matar os animais gordos. O que significa isso? Por um lado, significa cuidar do leite das ovelhas. O que é o leite das ovelhas? É aquilo que as ovelhas têm, é aquilo que é natural a elas. E o que significa isso para nós sacerdotes? Significa cuidar da vida de cada fiel, cuidar daquilo que cada fiel possui, que é a sua fé em definitiva. Depois, não usar da lã, mas cuidar dela. A lã é o que protege.
E o que é que protege os nossos fiéis? São as suas virtudes, são as suas boas obras. E o bom pastor deve incentivá-las. O bom pastor deve fazer com que os fiéis sempre possam crescer na virtude, sempre possam estar mais unidos a Deus. Que também não mate os animais gordos, o que significa de proteger aqueles que são abundantes. E nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, o povo de Deus tem tanta gente tão generosa, com tanta capacidade, que são como essas ovelhas gordas. E o que devemos fazer não é arrancar aquilo que eles têm, mas promover. Promover os leigos, promover homens e mulheres que podem fazer tanto na igreja. Depois continua dizendo que é preciso curar a ovelha doente. E esse é um ofício importantíssimo de nós pastores, ir atrás daqueles, né, que se deixaram contaminar pela cultura, pelo pecado e talvez, perderam aquela experiência de fé. Ao invés de criticá-los, ao invés de desprezá-los, ir atrás dele. Também enfaixar a ovelha ferida. Aqueles que estão caminhando, estão na igreja, mas que talvez precisam melhorar um pouquinho, corrigi-los com ternura, com amor, fazer com que se levantem, fazer com que caminhem no ritmo dos demais fiéis. Também ir atrás da ovelha extraviada. Queridos irmãos, queridas irmãs, quantas ovelhas extraviadas nós temos no rebanho de Deus? Quantos se deixaram seduzir pelas mentiras da cultura, essa cultura do descartável, essa cultura do engano, das aparências, do hedonismo, essa cultura da morte. Que nós possamos, com o nosso exemplo, que nós possamos, com amor, sermos, como o Salmo responsorial dizia, o pastor que nos conduz, que não deixa faltar coisa alguma, que leva pelos prados verdejantes, que coloca uma mesa que com óleo, o óleo da salvação, que possa oferecer, que possa deixar que o cálice, que a Eucaristia transborde com a graça de Cristo. Enfim, queridos irmãos, queridas irmãs, tanto mais poderíamos dizer aqui. Mas, o que eu digo, rezem pelos seus padres. Rezem, porque, se é verdade, e aqui faço minhas palavras de Santo Agostinho, para vocês, nós somos pastores, com vocês somos ovelhas. E nós sofremos das mesmas doenças, das mesmas fraquezas, as mesmas tentações de todas as demais ovelhas. Rezem por nós, para que realmente possamos ser verdadeiros colaboradores e não obstáculos para a ação salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Rezemos. E peçamos que Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, também nos proteja. Que faça com que, como ela, a cada dia possamos dizer ao Senhor: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.